Ele pintou a luz de sinalização do trem de vermelho e rapidamente se escondeu nos trilhos. Quando o trem passou, confundiu a luz vermelha com o sinal de parada e realmente parou. Ele empurrou apressadamente sua bagagem para dentro do vagão, mas, antes que pudesse subir no trem, foi visto pelos seguranças. Em uma tentativa desesperada, passou por baixo do trem, subiu na esteira rolante ao lado do trem, ativou o interruptor e, ao chegar ao topo, pulou para pegar uma carona. Com sorte, conseguiu entrar no trem sem pagar. No entanto, outro agente de segurança se aproximou. O agente, que havia ouvido a comoção, tentou alcançá-lo, mas descobriu que as portas estavam trancadas. Ele espiou pela janela e viu Spivey, imóvel, disfarçado de manequim de propaganda. Mas por que o manequim parecia estar com o nariz escorrendo? Nesse instante, o apito do trem soou, e o agente saiu correndo sem pensar duas vezes. Assim, mais uma vez, Spivey teve sorte de escapar. Olhando para as montanhas exuberantes ao lado, ele estava de ótimo humor. Não apenas animado para praticar autodefesa, mas também para começar a preparar seu discurso de premiação. Descobriu-se que aos 10 anos, ele roubou um trem atravessando os Estados Unidos. Oficialmente porque havia inventado uma máquina de movimento perpétuo para apresentar em um prêmio. Mas nos bastidores, o verdadeiro motivo era uma longa história. Seus pais eram muito diferentes. O pai era um fazendeiro que sonhava em ser cowboy, mas perdeu a era de ouro dos cowboys. Todos os dias, depois do trabalho, ele assistia a filmes de faroeste na sala, bebendo uísque em goles cronometrados. Às vezes, tinha chocolate preso entre os dedos dos pés, o que divertia o cachorro que lambia a guloseima. A mãe, por outro lado, era uma autoproclamada doutora em entomologia, passando grande parte do tempo examinando insetos com uma lupa e classificando-os em espécies. Embora impecável em seu trabalho acadêmico, negligenciava as tarefas domésticas. Às vezes, o pai se irritava com o nervosismo da mãe, enquanto ela frequentemente se ressentia da grosseria dele. Apesar disso, os dois tinham um raro senso de estabilidade e compreensão. Sob a influência da mãe, Spivey tornou-se um observador atento e explorador desde pequeno. Aos 10 anos, já era um talentoso desenhista e inventor. Ele havia desenhado medições precisas entre as pernas de um leão e projetado um dispositivo que permitia a um ovo aterrissar com segurança do alto do Empire State Building. Um ano antes, ele havia se interessado pela ideia de movimento perpétuo durante uma palestra. A invenção do movimento perpétuo significava gerar energia do nada ou sem perdas, um desafio aparentemente impossível que intrigava muitos intelectos. Spivey decidiu encarar o problema mais difícil do mundo e projetou uma máquina que poderia funcionar por 400 anos. Isso lhe rendeu o prêmio da Smithsonian Institution pela invenção mais inovadora dos Estados Unidos. A irmã mais velha, que se considerava a única pessoa normal da família, adorava cantar, dançar e assistir a concursos de beleza. Além disso, Spivey tinha um irmão gêmeo idêntico, um vaqueiro nato e o favorito do pai. Enquanto Spivey, com sua mente inventiva, sentia que nunca conseguia agradar ao pai tanto quanto o irmão. Os dois irmãos eram muito próximos, e o gêmeo era bondoso, sempre feliz com a felicidade da família. No entanto, ninguém poderia imaginar que ele morreria em um acidente com arma de fogo. Naquele dia, Spivey e o irmão estavam conduzindo um experimento sobre ondas sonoras em uma antiga fábrica. A arma do gêmeo disparou acidentalmente. A família coincidentemente escolheu permanecer em silêncio sobre o ocorrido, mas tudo mudou. O pai tornou-se mais severo, descontando sua dor até nos animais. A mãe mergulhou em buscas obsessivas por insetos irreais. Para Spivey, o silêncio soava como uma acusação velada, como se o culpassem por não ter protegido o irmão. Seu pai, embora aparentasse indiferença, havia fechado emocionalmente a porta para o filho. A família vivia em um constante estado de depressão. E a escola não era muito melhor. Embora seu artigo tivesse sido aceito por uma revista científica de prestígio, Spivey ainda não era reconhecido por seus professores e colegas. Em vez de admirarem seu talento, ridicularizavam-no por trivialidades, como usar o tipo errado de meia. Quando estava prestes a ser atacado por uma cobra venenosa, ele não tentou fugir, apenas fechou os olhos. Felizmente, seu pai percebeu a situação a tempo, matou a cobra com um tiro e, em seguida, deu um tapinha nas costas do filho. Spivey não sabia se aquele gesto era um castigo ou um substituto para um abraço, mas o momento ficou gravado em sua memória. Determinando-se a mudar sua realidade, Spivey começou a planejar uma fuga. Ele imaginou diversos cenários em sua cabeça e preparou todos os suprimentos de que poderia precisar, enchendo uma mala até a borda.
Antes de partir, foi ao laboratório de sua mãe, deixou um bilhete pedindo para que não sentissem sua falta e pegou uma cópia do diário dela. Prometeu levar uma lembrança para o irmão em breve e, em seguida, arrastou a pesada mala para fora de casa. O trem de carga passou às 5h04. Ele mal havia dado 2 passos fora de casa quando viu a caminhonete do pai vindo atrás dele. Pensou que seria levado de volta para casa para levar uma bronca, mas, surpreendentemente, o pai passou direto sem sequer parar isso. Naquele momento, ele se sentiu mais cowboy do que o próprio pai e, após alguns momentos assustadores, a jornada pelos Estados Unidos começou para valer. O trem despertou os vales silenciosos enquanto avançava pela vastidão da natureza. Sentado sozinho no canto da frente do vagão, Spivey carregava a empolgação e a curiosidade de um jovem. Gradualmente suas expectativas foram sendo moldadas pelas cenas que via, aves aquáticas pescando, cabras pastando, e pequenos incidentes que lhe lembravam a vida em casa. Sorriu ao se lembrar da vez em que a cabra de seu pai comeu os insetos experimentais de sua mãe, que saiu furiosa, ameaçando terminar o casamento, mas acabou se acalmando enquanto olhava para o pai, que mastigava pão seco na chuva. Enquanto viajava, ele imaginava que seu irmão mais novo estava ao seu lado, compartilhando as coisas empolgantes que encontrava pelo caminho. No entanto, a euforia inicial logo deu lugar a desafios, fome, noites desconfortáveis e o confronto com as autoridades ferroviárias. Apesar disso, ele encontrava momentos de alívio na caravana, que tinha uma cama grande e confortável. Às vezes, a luz do sol saía das nuvens, cobrindo tudo com um tom dourado. O trem passava por pequenas cidades e ocasionalmente por rebanhos de iaques. Em um momento, viu engrenagens coloridas em ambos os lados do trem, que à distância pareciam flores desabrochando. Em um cruzamento, o trem parou e ele avistou uma menina de sua idade. Inspirado por ela, tentou imitar um movimento arriscado, pendurando-se de cabeça para baixo no vagão. Ao chegar a uma nova estação, foi saudado por um sem-teto chamado Liam Duoyum, que contou uma história sobre um pardal e um pinheiro. A narrativa falava de um inverno rigoroso em que o pinheiro ofereceu abrigo ao pardal, enquanto as outras árvores egoístas se recusaram. Como punição divina, essas árvores perderam suas folhas, mas o pinheiro permaneceu verde. Spivey apontou falhas lógicas na história, mas Liam não se incomodou e, com gentileza, pagou-lhe um cachorro quente, algo que sua mãe nunca havia permitido que ele experimentasse. Enquanto aproveitava o momento, 2 policiais apareceram para colar cartazes na área. Felizmente, a luz baixa impediu que notassem Spivey, e o dono do quiosque também não o denunciou. Apesar da generosidade que encontrou pelo caminho, em seu coração, Spivey ainda acreditava que sua família não o havia perdoado pela morte do irmão e que nunca seria calorosamente aceito de volta. Assim, optou por continuar sua jornada rumo ao desconhecido. À noite, enquanto o trem passava por casas iluminadas, ele se perguntava se alguma criança teria sido acordada pelo barulho e estaria fantasiando sobre uma viagem estranha. Embora fraco e tímido, ele sabia que não havia mais volta. Com dificuldade para dormir, abriu o diário de sua mãe e, pela primeira vez, entrou em seu coração. Descobriu que ela sempre registrara a vida dos filhos, desde a infância até a idade adulta, incluindo pinturas de diferentes fases de Spivey. Percebeu que o silêncio dela não era dirigido a ele, mas resultado da dor pela perda do outro filho, o que a fez esquecer que Spivey também precisava de atenção. No dia seguinte, o trem deixou a natureza para entrar em uma selva de aço. A jornada de Spivey estava prestes a atingir seu destino. Depois de descer do trem, Spivey escondeu sua bagagem extra em uma caixa elétrica e colocou sua mochila nas costas. Já próximo de seu destino, ele foi surpreendido por um carro de polícia. O policial, suspeitando que ele fosse um menino faltando às aulas, desceu do veículo e ameaçou prendê-lo. No entanto, após algumas palavras, o policial não conseguiu justificar sua ação e, em um acesso de raiva, começou a perseguir Spivey pelas ruas. A perseguição levou a um portão onde Spivey tentou escapar. Ele fechou os olhos e pulou, conseguindo se agarrar ao corrimão. Infelizmente, fraturou levemente as costelas, mas ao menos conseguiu escapar da polícia. Sentado sozinho à beira de um rio, Spivey sentiu que a dor e o sofrimento acumulados estavam além do que seu jovem corpo poderia suportar. Apesar disso, ele sabia que precisava reagrupar forças para seguir viagem. Após várias tentativas de conseguir uma carona, um caminhão finalmente parou para ajudá-lo. Assim que entrou, o motorista tirou uma foto com ele e explicou que tinha o hábito de fotografar os caroneiros que encontrava, uma na ida e outra na volta.
O motorista contou que ao longo de sua vida conhecera todo tipo de gente, vendedores de cachorro-quente, homens sem teto e outros viajantes. Foi graças a essas pessoas que Spivey pôde preencher sua jornada com amor. Antes de se despedirem, o motorista aconselhou: não importa o que você esteja fazendo, sempre lembre-se de que a estrada está abaixo de você. Depois de descer do caminhão, Spivey chegou ao Smithsonian. Assim que entrou nos salões históricos, sentiu como se as mentes mais brilhantes da humanidade se revelassem diante de seus olhos. Ele pensou que sua visita seria apenas para receber um prêmio, fazer um discurso e voltar para casa. Porém, a realidade foi mais complexa. A oficial encarregada de julgar o prêmio era alguém que valorizava mais a fama e a fortuna do que a ciência. Quando Spivey anunciou: "Estou aqui para receber um prêmio", a oficial suspeitou que ele fosse uma fraude. Contudo, ao compartilhar a história de como havia inventado a máquina de movimento perpétuo, todos ficaram chocados. Temendo que seus pais o descobrissem e o levassem para casa, Spivey mentiu dizendo que era órfão. Isso tocou a oficial, que viu na história do gênio adolescente órfão uma oportunidade para ganhar fama e fortuna. Para ela, o verdadeiro valor não estava na máquina de movimento perpétuo, mas na narrativa que poderia explorar. Para testar ainda mais Spivey, ela montou um teste neurológico. Durante o experimento, Spivey começou a se questionar se havia se tornado apenas uma cobaia. Ele não percebia que sua mente brilhante estava sendo explorada. Os resultados mostraram que sua atividade cerebral era muito superior à média, mas, para o oficial, isso apenas o tornava mais valioso para fins comerciais. A notícia sobre Spivey se espalhou rapidamente. Ele atraiu a atenção da comunidade científica, e a cerimônia de premiação foi realizada conforme o planejado. No entanto, no início, todos os olhares estavam voltados apenas para a máquina de movimento perpétuo. Spivey, vestido com roupas formais, estava sentado em um canto, observando os espectadores, que pareciam hipócritas com seus sorrisos forçados. Quando foi chamado ao palco para seu discurso, Spivey começou agradecendo aos organizadores por não cancelarem o prêmio por causa de sua idade. Ele explicou que, embora sua máquina fosse inovadora, a força magnética desapareceria em 40 anos, mostrando que não era um verdadeiro movimento perpétuo. A plateia ficou fascinada com sua lógica. Em seguida, Spivey contou pela primeira vez os detalhes da morte de seu irmão mais novo e como isso influenciou sua jornada. Ele explicou que havia criado um experimento para transformar o som de um disparo em algo sônico, mas, ao verificar o cano da arma, seu irmão sofreu um acidente fatal. O sangue escorreu pelo celeiro enquanto Spivey correu para buscar ajuda do pai. O rosto do pai se contorceu em ver o que havia acontecido, mas ele nada disse. A tragédia deixou marcas profundas na família e levou Spivey a questionar sua culpa. Quando terminou seu discurso, a plateia foi às lágrimas. Por trás do jovem gênio havia uma história dolorosa de perda e superação. Sentindo o peso do momento, Spivey imaginou que estava finalmente liberando as queixas que carregava. Embora ainda houvesse dor em seu coração, ele percebeu que a vida seguia adiante, assim como as gotas de água que sempre encontram um caminho de menor resistência. Após a morte de seu irmão, até o cachorro da família começou a agir de forma estranha, mordendo um balde obsessivamente até ferir a boca. Somente depois de ser levado ao topo de uma montanha pela irmã e passar um tempo observando a paisagem, o cão parou de morder o balde e passou a caçar vagalumes, aceitando, de alguma forma, a perda. Esse momento fez Spivey perceber que, mesmo com todo o sofrimento, era possível seguir em frente. Porém, Spivey permaneceu em um estado de incompreensão e tristeza, levando muito tempo até que alguém conseguisse tirá-lo dessa situação. Após a cerimônia de premiação, o perfil de Spivey continuou a crescer. Até mesmo a Casa Branca tomou conhecimento do jovem incomum. Contudo, a atenção gerada pelos experimentos de movimento perpétuo, que já eram considerados uma farsa, parecia insignificante em comparação com a narrativa emocionante de Spivey. Percebendo o potencial da história, o empresário decidiu assumir o papel de gerente, pronto para transformá-lo em uma popstar. Spivey começou a dar entrevistas, muitas vezes para pessoas que não estavam realmente interessadas em sua invenção, mas sim na tragédia que o cercava. Já sob o controle do empresário, ele viu seu irmão ser mencionado repetidamente em programas sensacionalistas para atrair mais audiência.
Em uma dessas entrevistas, sua mãe apareceu inesperadamente no estúdio, uma cena que deixou até o apresentador chocado. Ela já havia chegado na noite da premiação e, em lágrimas, presenciou o filho compartilhando sua dor mais profunda com desconhecidos. Ao ver sua mãe, Spivey começou a se culpar, acreditando que os pais nunca o haviam perdoado pela morte do irmão. Mas as palavras dela dissiparam suas dúvidas e transformaram suas queixas em lágrimas. Deixamos seu irmão brincar com armas sem supervisão, não foi? Isso também foi nossa responsabilidade, disse ela. Como seu pai costumava dizer, o que acontece, acontece. Os apresentadores tentaram interromper, mas a mãe ignorou as regras do programa. Pegou Spivey e o levou para fora, com o apresentador e uma câmera apressados em segui-los para captar cada momento. O pai, que apareceu silenciosamente, pegou o filho nos braços e todos voltaram para casa para recomeçar como família. Spivey ainda tinha dúvidas, como porque o pai não parou a caminhonete no dia em que ele fugiu de casa. Descobriu que o pai simplesmente não viu porque estava abaixado, pegando algo no chão. Depois de ouvir isso, o pai colocou novamente seu chapéu de cowboy, como se tudo tivesse voltado à normalidade. Os dias seguiram sua rotina habitual. A irmã continuou falando de futilidades, a mãe quebrou outra torradeira, e a chegada de um novo bebê trouxe um sopro de esperança à família. A máquina de movimento perpétuo, antes considerada uma invenção revolucionária, acabou sendo utilizada para novos propósitos. Aos poucos, os membros da família se libertaram da dor e da agressão que carregavam. A jornada de Spivey foi guiada pelo desejo de compreender o mundo, e apesar das adversidades, ele manteve o coração de uma criança, curioso, sincero e sem medo de explorar. Por mais que sua experiência revelasse a hipocrisia do mundo, Spivey aceitou a realidade com coragem e ingenuidade, lembrando que a infantilidade não é ignorância, mas sim a capacidade de enxergar o mundo com curiosidade genuína. Mesmo sendo capaz de construir algo grandioso, ele nunca perdeu a essência pura de quem simplesmente quer entender e seguir adiante.